Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Eh, a coordenação e a direção da escola passou uma orientação para que eu fizesse um vídeo, correspondente à live que nós teríamos hoje à tarde de língua portuguesa. Então eu vou gravar esse vídeo, espero que vocês assistam e vou trazer, o material que a gente ia trabalhar sobre orações subordinadas adverbiais. Nós já estávamos estudando, né, já estamos estudando as orações subordinadas, já vimos os dois primeiros tipos, que são as substantivas e as adjetivas, e nós vamos encerrar essa matéria, então, visualizando esse material, que é material que está sendo utilizado agora no caderno 5 de atividades, tá? Eu já disponibilizei alguns vídeos para que vocês assistissem do professor Noslen, e eu também vou mandar alguns outros vídeos que eu acho interessantes sobre essa matéria e que vai contribuir para que vocês possam aprender de uma forma cada vez mais abrangente, tá bom? Só para a gente relembrar rapidamente, né, nós estamos trabalhando os períodos compostos. Então, quando eu falo de período composto, eu estou falando de um período que tem mais de uma oração. E como que a gente sabe, né, a quantidade de orações existentes? A quantidade de orações existentes é de acordo com a quantidade de verbos. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, que a gente chama, né, do período simples. E se eu tenho dois ou mais verbos, eu vou ter duas ou mais orações. Portanto, meu período vai ser composto. E aí eu posso ter as orações coordenadas, que são aquelas independentes. Uma não depende da outra para que nós entendamos o que elas estão passando de mensagem, e as subordinadas, que são aquelas orações que a gente chama de orações dependentes, ou seja, a gente precisa que elas estejam juntas, ligadas por uma conjunção ou por uma pontuação, para que elas façam sentido, né? Então, só relembrando, em orações subordinadas, como nós já estudamos, né? A parte do enunciado que não tem sentido próprio, mas precisa de uma oração que a subordine, que seja a principal. Então, nós sempre vamos ter, no caso das orações subordinadas, uma oração que a gente chama de oração principal e a oração que a gente vai chamar de oração subordinada, tá? Temos três tipos de orações subordinadas, como vocês podem ver aí no slide, que são as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Sendo que as duas primeiras nós já estudamos e hoje a gente vai falar um pouco sobre as adverbiais, ok? Aqui tem um exemplo, né, que eu apresentei para vocês. Então, tem duas senhoras conversando. A primeira senhora fala: quando minha filha me disse que o namorado se dedicava à pintura, eu me acalmei, porque imaginei outra coisa, entendeu? Aí a amiga dela fala: que pintava quadros, que expunha? Não, que pintava apartamentos, que trabalhava. O que mostra nesse exemplo? Se a gente observar o primeiro dos quadrinhos, aí a gente vai ter o verbo dedicar, acalmar, imaginar, entender. Nós temos vários verbos. Olha quantos períodos nós temos, né? Então, por isso que nós temos que aprender a visualizar. Primeira coisa, a professora já explicou isso para vocês. Quando você está fazendo a análise de uma oração, é você procurar o verbo e daí, a partir do verbo, você encontra o sujeito, o predicado e a gente faz todas as outras classificações necessárias. Antes da gente realmente entrar na explicação sobre as orações subordinadas adverbiais, eu preciso lembrá-los o que é um adjunto adverbial. Porque quando nós estamos falando de orações subordinadas, nós estamos falando sobre orações que cumprem essa função dentro da oração. Então, o que é um adjunto adverbial? Adjunto adverbial, ele vai ser um
termo dentro da oração que ele vai modificar um verbo ou um adjetivo ou um próprio advérbio. E aí, esse termo, ele vai dar alguma circunstância. Olha o exemplo que a Pro colocou aí, ó. Choveu ontem. A palavra ontem, ela é o meu adjunto adverbial, ela é o meu advérbio. Qual que é a circunstância que essa palavrinha ontem, ela está gerando nessa oração? Ela está gerando uma circunstância de tempo, né? Eu estou falando do tempo. Choveu ontem. Então, a expressão ontem, ela cumpre essa função de adjunto adverbial, tá? Aqui, ó, coloquei nesse slide alguns exemplos, né, de orações que apresentam adjuntos adverbiais. Então, quando eu falo assim, por exemplo, de companhia, ele saiu com a mãe, né? Eu estou falando a palavra ela saiu com a mãe. Então, quando a gente está falando, usa essa expressão, o sair, nós temos aí o verbo, o ela vai ser o meu sujeito, né? Essa expressão com a mãe, ela vai estar fazendo essa função de adjunto adverbial, né? Que ela vai estar contextualizando, ela vai estar modificando a minha informação. E aí nós temos vários exemplos, né? Nós temos advérbios, e aí o que eles indicam? Ó, eles podem indicar dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo. Várias coisas podem ser afirmadas através dos advérbios, né? Eu coloquei esse quadrinho só para vocês poderem visualizar como que o advérbio funciona. E daí a gente pode entrar realmente na matéria que nos interessa, que são as orações subordinadas adverbiais, né? O que são as orações adverbiais, né? As orações adverbiais são aquelas que se encaixam na oração principal, funcionando como um adjunto adverbial. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que ela vai modificar a oração principal, que ela vai trazer uma circunstância para a oração principal, né? E daí nós vamos falar sobre cada uma delas. E com os exemplos vocês vão conseguindo acompanhar e compreender, ok? É importante a gente destacar que existe uma lista de advérbios, né? Antigamente, quando nós estudávamos gramática, quando nós estudávamos língua portuguesa, os professores faziam a gente decorar as informações. Então, eu tinha que decorar uma lista de advérbios, uma lista de conjunções, mas hoje em dia isso não é mais usado. Você não tem que decorar, você tem que entender. Qual que é o sentido? Qual que é o efeito que está sendo produzido na oração? Porque se você consegue entender isto, você consegue compreender a função da oração subordinada, a função do advérbio, ok? Então, ó, o primeiro tipo de oração subordinada, o primeiro e o segundo tipo, já está aí nesse slide para você, ó. É a oração causal. Quando eu estou falando de causa, eu estou falando do que, gente? De uma consequência, de um motivo. Olha o exemplo aí, ó. Todos se opuseram a ele, porque não concordavam com suas ideias. A cidade foi alagada, porque o rio transbordou. Aí nós temos um exemplo, ó, da conjunção porque, ela sendo usada, dando uma ideia de causa, tá? Essa é a característica da oração subordinada adverbial. Ela está dando uma circunstância de causa, uma circunstância de motivo. Então, ó, nós temos uma oração principal, que é o todos se opuseram a ele, e nós temos uma oração subordinada, que é a não concordavam com suas ideias. Essa oração, ela está sendo ligada por uma conjunção, que é a conjunção por quê, ok? Condicional. Condicional, eu tô falando do que, gente? Condição, né? Quando vamos dizer assim, é como se fosse uma opção que a pessoa
está te dando, né? Olha os exemplos, ó. Se houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Ou caso você não estude, ficará muito ansioso para a prova. Observe que a professora falou para vocês da questão da oração subordinada. Se você lê essas orações separadamente, elas não têm sentido. Qual é a função da oração subordinada? É ela dar sentido à minha oração principal, por isso que elas andam juntas, né? Então, o se e o caso são conjunções, são adjuntos adverbiais que estão trabalhando, criando essa circunstância de uma condição, ó. O acordo seria desfeito se houvesse opiniões contrárias, isso é uma condição. Né? Ficará muito ansioso para a prova caso se você não estudar. Então, isso aí são condições. Ok? Temporal. Quando a gente fala de temporal, não é chuva, né? Aquela chuva forte, aquela chuva torrencial. Quando nós estamos falando de temporal, são orações que nos dão ideia de tempo. Né? Tempo, manhã, noite, tarde, ontem, hoje. Olha os exemplos que a professora colocou aí, ó. Priscila chegou em casa quando amanheceu. Então, essa oração, ó, quando amanheceu, ela está sendo subordinada à oração principal, que é Priscila chegou em casa, e ela está nos dando uma ideia do tempo que a Priscila chegou em casa, de quando ela chegou em casa, ok? Nós temos também a oração proporcional, que são aquelas ações que vão indicar o que? Proporções. Presta atenção no exemplo, ó. Quanto mais você fumar, mais grave ficará a sua doença. À medida que você fumar, mais grave ficará a sua doença. Quanto menos trabalho, menos vontade de trabalhar. Então, esse quanto é uma conjunção que vai dar essa ideia de proporção para a gente, ok? E ela observa o que a professora falou para vocês desde o início. Nós temos que olhar as orações subordinadas a partir do entendimento que uma depende da outra, para que haja um entendimento. Se eu lê-las de forma separada, elas não têm sentido. Elas só têm sentido quando elas estão juntas, tá bom? Daí nós temos a final e a conformativa. Final, gente, toda vez que eu estou falando de uma oração final, ela tem uma ideia de o quê? Finalidade, né? O pai sempre trabalhou com a finalidade para que os filhos estudassem. Ó, sentei-me na primeira fila com a finalidade ou a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, essas orações, elas são orações que são expressas através de uma finalidade. Você está explicando, eu estou estudando com a finalidade de passar de ano, de aprender mais, ok? Essas são as orações com as características finais. E aí nós temos as conformativas. O que é conformativa? Conformativa, você está falando de conformidade. Vou dar um exemplo para vocês sem ser o que está na tela aí. É como você dizer assim, conforme a explicação da professora Crislaine, eu entendi a matéria de oração subordinada. Isso é conformidade. Conformidade seria o quê? Uma concordância. Você está concordando com algo, ok? Olha o exemplo que a Pro colocou aí, ó. Os jogadores procederam segundo o técnico lhes ordenara. Então, os jogadores, eles estão agindo conforme o técnico ensinou para eles, conforme o técnico mandou, ok? Como eu havia te falado, a prova não estava fácil. Conforme eu havia te falado, a prova não estava fácil. Daí nós temos a consecutiva e a concessiva.
Já estamos quase acabando, tá, gente? É porque essa parte de orações subordinadas, elas são um pouco mais extensas mesmo, tá bom? Eu levaria um pouco mais de tempo na live, nós teríamos em torno de 1 hora para a gente fazer a live, mas como eu estou gravando o vídeo, eu estou condensando as informações o máximo que eu posso para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Mas eu vou mandar também os vídeos que vão auxiliar vocês na aprendizagem. Então, peço por gentileza que vocês assistam esses vídeos e esse material vai estar disponível também na nossa plataforma do Classroom, tá? Consecutivo, gente, quando eu falo de algo consecutivo, eu estou falando de uma consequência, de uma causa. Então, vamos olhar o exemplo aí, ó. Suas dívidas eram tantas que vivia nervoso. Então, a consequência dele viver nervoso, a causa dele viver nervoso era o quê? As dívidas serem tantas, ok? E daí nós temos o outro exemplo também, ó. Comecei o dia tão mal que não consegui me concentrar no trabalho. Então, aí a gente vai ter a oração principal com uma causa, né? E a oração subordinada vai ser a consequência, tá bom? Concessiva. O que é concessão? Quando eu estou falando de concessão, eu estou falando de conceder, de dar algo para alguém. Conceder uma ideia, conceder alguma coisa. E aí, gente, essa concessão, ela vai ser uma ideia oposta. Ela vai ser uma oposição. Então, olha o exemplo aí que a professora colocou. Ó. Embora a prova estivesse fácil, eu demorei bastante para terminar. Mesmo tendo sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então, aí eu tenho o que é essa ideia de concessão? São ideias opostas, tá bom? E a última que nós vamos olhar, que são as comparativas. Quando eu falo de comparação, eu estou comparando alguma coisa. Então, eu estou comparando a minha oração principal com a minha oração subordinada. Olha o exemplo aí, ó. Ele sempre se comportou tal qual um cavalheiro. Então, eu estou comparando a forma como uma pessoa se comporta com a de um cavalheiro. O outro exemplo, ó, ele tem estudado como um obstinado estuda. Obstinado seria uma pessoa interessada, né? Então, assim, eu estou comparando, tá bom? Essa é a função. E aí eu coloquei um quadro, ó, para vocês visualizarem de uma forma geral quais são os tipos de orações subordinadas, adverbiais. São esses 9 tipos aí. O que elas estão expressando, que foi o que eu falei para vocês ao longo dessa apresentação. E coloquei alguns exemplos das principais conjunções que aparecem nessas orações. Professor, eu tenho que gravar essas conjunções? Não, você tem que entender o que elas estão expressando, como elas funcionam. Se vocês entenderem o que elas estão expressando, fica fácil, né? Aí, ó, nós temos também um outro quadrinho que dá alguns exemplos para vocês, né? Ó, orações subordinadas adverbiais. Funciona como adjunto adverbial da oração principal. Descobrimos que a oração é adverbial pela circunstância que ela expressa. Tempo, modo, causa, etc. Como se ela fosse um advérbio, que foi o que eu falei no início da nossa apresentação. Então, aí nós temos vários exemplos para vocês entenderem como que elas funcionam, ok? E daí, pessoal, mais uma vez eu deixo aqui o meu contato para vocês, tanto de e-mail quanto pelo WhatsApp, e vou pedir a gentileza
de que aqueles que porventura estejam com dúvida, aqueles que queiram fazer pergunta, entrem em contato comigo, que eu tentarei responder da forma mais breve possível, tá bom? Eu deixo aqui meu agradecimento, espero que esse vídeo possa contribuir com a aprendizagem de vocês de alguma forma, e mais uma vez me coloco à disposição. Lembrando que esse material ainda hoje vai estar disponível lá no Classroom, para que vocês possam acompanhar também os slides, caso vocês queiram, tá bom? Desde já, muito obrigada e um abraço para todos vocês.